Olá, pré-candidatas. Eu me chamo Clara de Sá, sou uma das integrantes do Instituto Alziras e nessa videoaula vamos abordar o tema da comunicação pública. Com a condução da renomada jornalista e escritora Olga Curado, queremos conhecer e entender como funciona a imprensa, instituição que influencia tanto a opinião pública e que tem bastante importância na dinâmica de mandatos públicos. É muito importante saber como a imprensa se organiza e qual a melhor maneira de uma mulher, líder política, navegar nessas águas. Vamos lá? Lembrem-se que nossos canais estão abertos a todas as dúvidas que eventualmente surjam. Fiquem agora com Olga Curado. Nesse nosso encontro, vou falar um pouco sobre o funcionamento da imprensa. Aprender mais a respeito dela é essencial para você na sua trajetória política. A imprensa é uma instituição e é um negócio. É uma instituição quando fala em nome e para a sociedade, informando e dando transparência às ações de governo e também saciando a curiosidade do público sobre os mais variados temas. Como negócio, empresa, a imprensa depende de fontes de receita para contratar profissionais, jornalistas, repórteres, editores, produtores, cinegrafistas, fotógrafos, revisores, entre outros, e também para obter materiais necessários à prestação de serviços, como equipamentos e outros gastos. A receita da imprensa vem de duas fontes, de publicidade e de assinaturas de consumidores desse serviço. E do que vivem os jornalistas? Do que vivem os veículos de imprensa? Claro, dos recursos sobre os quais falamos, mas o que gera esses recursos? A notícia. E o que é a notícia? Você sabe, não é? Você é uma consumidora de notícia. Vamos ver, de verdade, o que interessa à imprensa e que será publicado. É o que é inédito, ou seja, novidade. Patético, uma tolice que chama atenção, uma gafe. Controvertido, choque de opiniões, polêmica, que é a base da cobertura política. O imoral, fatos que contrariam a visão da sociedade do que é aceitável. Ilegal, quando há transgressão à lei. A imprensa gosta de novidades e tem os assuntos pelos quais se interessa. Isso é chamado de pauta. Vamos conhecer os assuntos que são pauta. Primeiro, situações fora de controle. A pandemia, por exemplo, é uma pauta obrigatória. Fato inusitado. Ainda dentro da pandemia, o contaminado de mais de 90 anos que sarou da doença. Dramas pessoais. Vítimas da Covid-19 sem assistência médica. Fato chocante. As covas abertas em larga escala nos cemitérios. Desastres. Mudando um pouco de assunto, a queda de avião da TAM no centro de São Paulo em 2007, matando 199 pessoas. Acontecimento de larga escala, tsunami, terremotos, claro, também a pandemia. Criança é vítima. O adolescente João Pedro, de 14 anos, morto em São Gonçalo, no Rio, em maio, numa ação da polícia. Escândalos. Compra superfaturada de respiradores e hospitais de campanha no Rio, sim, ainda a pandemia. Heroísmo. Enfermeiras, enfermeiros, profissionais de saúde sendo saudados pelo trabalho no combate ao novo coronavírus. Danos ao meio ambiente. Rompimento da barreira de Brumadinho, em que a Vale é responsabilizada, uma tragédia. Sofrimento de animais. Temos aí um exemplo com a polêmica da vaquejada, por exemplo. Grandes quantias de dinheiro. Só, para mudar de novo de assunto, o cartão corporativo da Presidência da República registrando gastos de 6 milhões de reais em 3 meses. Erros profissionais. Confinamento, não confinamento, quarentena, não quarentena, cloroquina, não cloroquina. Grandes conquistas. Vacinas, aquela que vem chegando e quando chegar, uma grande notícia. Fracassos extraordinários. Você pode escolher. Milagres. São fatos inexplicados, até que o sejam. Quem não se lembra de notícias sobre imagens de santos que choram? Novas doenças, nem preciso falar. Celebridades. Escolha um, qualquer um. Tem a notícia do casamento, do divórcio.
E também tem aqueles fazendo lives embriagados. Quais são as técnicas utilizadas pelos jornalistas para obter notícia? Em primeiro lugar, o jornalista está nos locais onde se dão os fatos e as pessoas que são notícia. Isso é chamado de cobertura jornalística. O relato do que é testemunhado. Mas há outras maneiras. A primeira delas eu chamo de Clube das Velhinhas. Não há lugar privado em espaço público. Um exemplo é a reunião ministerial do dia 22 de abril. Metralhadora giratória. Bom, é quando você é abordado intempestivamente e as pessoas mal lhe dão tempo para responder. É o chamado quebra-queixo. Nessas situações, ganhe espaço, mexa-se, mova-se, ganhe tempo. Use as regras civilizatórias. Bom dia, boa tarde, qual é o assunto, de que veículo você é. Defina o ritmo. Antes de responder a qualquer pergunta, conte mentalmente 1, 2, 3, 4 e então responda. Assim você se acalma e acalma sua respiração. E um outro lembrete, não se apoie na memória para responder várias perguntas que são feitas. Refraseie e peça para quem perguntou repetir a pergunta. Não tem problema nenhum dizer que não entendeu. Silêncio no ar. Você acaba de responder e a outra pessoa fica com a cara de paisagem. Também fique quieta, não fale. A responsabilidade pelo silêncio é de quem pergunta. Se você falar depois de já ter terminado, vai dizer o que não deve. Pergunta sensacionalista. Você já fumou maconha? Fumei, mas não traguei. Bom, perguntas de foro íntimo não precisam ser respondidas. Fale simplesmente que prefere falar sobre outro assunto e que não vai responder aquela pergunta. Se a pessoa insistir, você vai dizer, olha, eu prefiro falar sobre o que está me trazendo aqui, que são as minhas propostas. Fala com educação. Se a pessoa insistir, você vai dizer, você insiste na pergunta, eu terei que insistir na minha resposta. Seja educado. Documento surpresa. Você está numa reunião, numa entrevista, numa apresentação, alguém tira pareceres, estudos, declarações desconhecidas e lhe apresentam de sopetão pedindo que você as comente. Não comente. Diga que desconhece, que portanto não pode falar. A pessoa vai insistir, não se preste a falar depois de analisar. Você não sabe a que se refere aquilo, a quem interessa. É simples assim. Tela quente. Olha, manifestações antirracismo e pedindo justiça inundaram os Estados Unidos, depois de divulgadas imagens gravadas por um celular de policial branco assassinando brutalmente George Floyd, um homem negro. Foram câmeras de celulares. Saiba, câmeras estão em todos os lugares. E lembre-se ainda que áudios vazam, inclusive de conversas de WhatsApp. Então vamos fazer uma breve revisada. Clube das Velhinhas. Local público não pode ser usado privativamente. Isso vale para suas mídias sociais, para falar ao celular em locais públicos, coisa que, se escutado, poderá ser reproduzido por alguém. Metralhadora giratória. Ganhe tempo, espaço e defina o ritmo da conversa. Silêncio do ar. Depois de falar, cale-se. Pergunta sensacionalista. Perguntas de foro íntimo não precisam ser respondidas. Documento surpresa. Não se fala sobre o que não se sabe. Tela quente. Você está sendo filmada. Microfone quente. Você está sendo gravada. Pois é, eu quero lembrar para você um ex-presidente americano, Lyndon Johnson, que era muito desgostoso com a imprensa. E falou essa frase que agora eu compartilho. Se numa manhã eu caminhasse sobre as águas do rio Potomac e atravessasse o rio andando, as manchetes dos jornais do dia seguinte seriam: presidente não sabe nadar. Bom, isso Johnson, porque ele não sabia o que você já sabe agora. A perspectiva da imprensa nem sempre é a sua. Tenha a sua mensagem clara, reconheça o seu propósito, não caia nas armadilhas. Bom trabalho. Obrigada. Vocês terminaram o primeiro vídeo da jornalista Olga Curado. Muita coisa interessante, não é mesmo?
ela aponta caminhos centrais para dar entrevistas e os cuidados necessários para conversar com a imprensa. Entender também quem são os jornalistas e onde eles estão contribui para uma maior clareza desse campo de trabalho. Agora passaremos para o vídeo 2, que se concentrará em trazer elementos da comunicação essenciais para ampliar a conexão com o público. Vamos então para mais uma etapa: comunicar com Olga Curado. Vamos conversar um pouco sobre comunicação para que você possa se conectar melhor com seus públicos, em especial a imprensa. A comunicação é uma ponte pela qual transitam conteúdos, o que acreditamos, nossos desejos, as nossas ações, as nossas emoções. Comunicar é se relacionar. Nosso corpo é o nosso primeiro e principal veículo de comunicação. Por ele mostramos a nossa vitalidade e a sua expressão contagia as outras pessoas. Cuide da sua saúde. Mas um corpo não basta. É preciso definir comportamento, a estratégia, como nos relacionamos com o outro, como nos abordamos e que técnicas podem ser utilizadas para melhorar a conexão. A responsabilidade pela sua saúde, alimentação, exercícios físicos regulares, repouso, bom sono, relações sociais positivas dependem de você. Aqui eu quero ajudá-la a se posicionar, definir a estratégia de comunicação interpessoal para então lhe passar algumas técnicas. Vou lhe dar alguns instantes para que você observe esse quadro. É de um gravador holandês, Maurits Escher, nascido no século XIX e falecido em 1972. O que você vê? Se você, como a maioria de nós, enxergou um morcego, e vários morcegos até. Agora, fixe o seu olhar na imagem em branco ao lado do morcego central. Sim, é um anjo. Quando olhar para o anjo, irá perceber que o quadro está cheio de anjos, tanto quanto de morcegos. Geralmente, escolhemos nos fixar no problema. A minha proposta é que você olhe para a solução, para o positivo, não se fixe só no negativo. Por uma razão bem simples. Quando somos sequestrados pela visão exclusiva do problema e gastamos a nossa energia só olhando para o lado ruim das coisas, vamos desenvolver alguns tipos de comportamento que irão afetar bastante a comunicação. O primeiro deles, é a imagem da vítima. Fala entrando em detalhes, reclama, faz uma longa fala cronológica para afinal dizer que a culpa não é sua. São comunicadores tediosos que não geram conexão muito firme com o público. Pare de reclamar. O outro é esse. Onde tem vítima, tem vilão. É o arquétipo, o modelo de comportamento que se caracteriza pela omissão. O popular, isso não é problema meu. São as pessoas que falam tecnicamente, dentro da caixinha, que não empatizam. Do ponto de vista da comunicação, só criam barreiras. E se tem vilão, tem herói. Esse é o que sabe tudo, tem as melhores respostas e quer impor o seu ponto de vista. Heróis sobrevivem em campos de batalha. Se você quer disputar com o jornalista, já perdeu. Ele ou ela irá editar o que você disser. E outra coisa, heróis vivem muito pouco, porque está sempre em luta contra alguém. Isso não ajuda você. Então, qual a estratégia que vai funcionar? Vamos observar a figura de Yoda. A serenidade, autocontrole, gera percepção de confiança. Orelhas grandes, escuta. Camiseta aberta ao peito, empatiza, tem sentimentos. Rugas e cabelos brancos, experiência, conhecimento. Unhas longas, valores nos quais se apoia. Então, a comunicação precisa escutar. A fala começa com a perspectiva do outro. É necessário também ter informação, referências
e as experiências. Manter a serenidade e empatizar, sem esquecer as crenças, os valores em que se fundam. Você escolhe e pratica. Nós todos viramos a cada momento um e outro personagem. Mas atenção, para não se fixar em todos os que dificultam a comunicação. Não seja arrogante como o herói. Não seja omisso como o vilão. Não seja chato como a vítima. Agora que definimos a nossa estratégia, é preciso escolher com quem nos comunicar. O público é composto por 3 grandes grupos. O primeiro é esse, nossos lovers, o fã-clube. Ele se apoia na experiência, no passado, gosta de você, porque conhece você de outros carnavais. Corresponde a 22% de um determinado público. O segundo é esse. São os haters. São do contra, vão criticar tudo o que você disser. Olham para o futuro e apontam furos no que você propuser para dizer que vai dar errado. Tenha paciência. Ouça as cobras, elas podem ensinar, mas destile o veneno antes. Não dirija o seu discurso inicialmente às serpentes. Você terá uma fala raivosa, defensiva. Serpentes ocupam a mesma proporção no público que os cachorros, pouco mais de 20%. Quem nos interessa para que a mensagem seja adequada são esses aí. Têm interesses claros, imediatos e específicos. Sabem o que precisam. E você tem que dar leite ao gato. Não confunda com populismo, mas reconheça que cada um sabe onde o calo aperta. Então escute. Tenha em mente as pessoas com as quais você fala e saiba que o foco de cada uma delas é na solução dos próprios problemas. Escute e ofereça soluções. Agora, vamos organizar as palavras. Regra número 1 do discurso: seja concreta. Não fale em conceitos, abstrações, ideias gerais. Descreva fatos, coisas, objetivamente. Tem um número, uma história, um exemplo. Quem fala subjetivamente são artistas. Quem fala criando conceitos são os filósofos. Você faz comunicação pública. Seja concreta. Clareza. Vamos ver esse outro slide. O que você está enxergando aí? Presta atenção. Sim. No slide tem 5 cavalos. Se você fala de maneira que ninguém entende, ninguém vai enxergar os seus cavalos, que são as suas mensagens. Então, mostre os cavalos. Mas também é preciso ter foco. E aí? O que tem? Olhe nesse slide. Coisa demais. Tanta gente falando tanta coisa, abrindo tanta janelinha, que cada um vai escolher o que vê. Simplicidade. Se você não consegue dizer em 20 segundos o que quer e o que propõe, é porque não sabe. Aí temos o tempo. Defina a duração da conversa antes dela acontecer. E use o verbo no tempo correto. Esteja presente. Comece falando aqui e agora. Em seguida, olhe para o futuro imediato, onde deseja chegar. Depois, fale das suas experiências passadas para dar sustentação ao seu posicionamento e volte novamente ao presente. Simples assim. Aqui, agora, o que tem a oferecer para chegar onde, vindo de onde e novamente se mantendo presente. Para não ficar abstrato e falar em concretude, vou dar um exemplo. Neste momento, a saída é reduzir a desigualdade investindo na educação básica. Queremos, em até 1 ano, todas as crianças em sala de aula. Cidadãos conscientes e responsáveis são formados pela boa educação. Hoje, a minha proposta é a educação básica em tempo integral. Aí nós contemplamos todos aqueles 3 bichinhos. Então,
concretude, clareza, foco, tempo. Observe. Compartilho agora com você a sabedoria do Dr. Spock. A lógica é o princípio da sabedoria, não a sua totalidade. Isso mesmo. Aprendemos as regras lógicas básicas do discurso, mas é preciso considerar os aspectos não verbais da comunicação, a fala do seu corpo. Não se aflija, você não precisa decorar os gestos, não vai funcionar. O seu corpo irá mostrar o que você estiver sentindo. Portanto, tenha consciência das suas emoções. Preste atenção no que você sente. Uma boa dica é você se familiarizar com o seu rosto e as suas expressões faciais. O Dr. Paul Ekman, grande especialista no estudo da linguagem das emoções, mostra as emoções básicas: alegria, raiva, medo, nojo, desprezo, tristeza, surpresa e o neutro. Olhe-se no espelho, experimente cada uma delas. Dê-se conta de quando elas surgem. O seu corpo irá reproduzi-las. As emoções surgem como resposta a estímulos, memórias, experiências e também sensações como cheiros, imagens, contatos físicos. A resposta é automática. Emoção é o corpo em movimento. Você poderá, sim, ter controle sobre elas, sobre as emoções, se puder notar quando acontecem. Para isso, meditação ajuda. O meu recado final é essa matemática da comunicação. Rosto e gestos correspondem a 55% do conteúdo das mensagens. Voz, 38%. Palavras, 7%. Agora um alerta. Palavras são mais importantes, mas precisam ser escutadas. Se você tiver consciência dos aspectos não verbais, irá direcionar toda a atenção do público para o conteúdo da sua fala. Então esqueça aquele brinco lindo, maravilhoso, grande, aqueles brilhos de roupas muito cheias de detalhe, são bonitas e enfeitam você. Mas atenção, as pessoas ficaram fixadas nesses detalhes e não no que você diz. Você vai distraí-las. Se você quer que a sua mensagem chegue, escolha as palavras. Seja concreta, simples, focada. E seja simples, muito simples. Assim você orienta a atenção para aquilo que você fala e você será escutada. Boa sorte, bom trabalho. Obrigada. Olá! Gostaram das aulas? Foram muitas informações estratégicas para contribuir com a atuação pública das mulheres candidatas, não é mesmo? Aproveitamos para lembrar que está disponível aqui na plataforma do curso o material complementar muito importante para aprofundar o conhecimento sobre os assuntos que Olga trouxe nas aulas. Convidamos também vocês a compartilharem conosco no fórum de debates suas impressões sobre o tema, sugestões ou dúvidas. Até a próxima aula!